E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso Deus abençoe a sua vida. E neste vídeo nós vamos falar da nova decisão que fora tomada lá na Câmara dos Deputados. Isso mesmo, onde afeta diretamente o retorno do auxílio emergencial, como também os R$ 400 do Auxílio Brasil. Pois é, meu amigo e minha amiga, então se vocês desejam conferir tudo sobre a nova decisão que foi tomada, vocês precisam assistir este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, para que as pessoas também saibam da real situação. E também já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal. Já senta o dedo no like. E se desejarem nos seguir lá no Instagram para fazer qualquer tipo de pergunta, é esse que está aqui abaixo e está na descrição do vídeo. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como vocês sabem, a PEC dos precatórios estava sendo votada lá na Câmara dos Deputados. Isso mesmo. E essa PEC dos precatórios, ela interfere diretamente em uma nova prorrogação do auxílio emergencial, como também no valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil a partir do mês de dezembro. E fica esse disse-me-disse. Prorroga auxílio emergencial ou aprova a PEC dos precatórios com aumento de R$ 400 e fica assim as pessoas sendo prejudicadas. Eu sei que essa informação que eu vou passar para vocês será ruim para milhões de pessoas, como também será boa para outras milhões de pessoas. Pois é, vejam aí esta matéria, vejam só. Por 323 votos a 172, Câmara aprova em segundo turno PEC dos precatórios e texto vai para o Senado. Veja esta outra matéria diretamente do site da Câmara dos Deputados. Veja o que ela diz. Câmara encerra discussão em segundo turno da PEC dos precatórios. E diz aqui que foi aprovada por 323 votos a 172 contra. E ainda diz mais o seguinte, a proposta é a principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil, mas é criticada por contornar teto de gastos. Placar foi mais folgado do que o primeiro turno. Eu não sei se vocês lembram que lá no primeiro turno era 308 votos, tivemos 312. Neste segundo turno também era 308 votos para serem aprovados e tivemos ali 323 votos. Tivemos mais deputados ali votando a favor. Então, eu sei que vocês devem estar preocupados, como também tem pessoas que fazem parte do Bolsa Família que estão felizes, porque se a PEC dos precatórios for aprovada, ela proporcionará um valor de R$ 400 para todo mundo que era do Bolsa Família. Mas veja só, o meu pensamento, eu não sou a favor da PEC dos precatórios. Eu queria que o auxílio emergencial viesse a ser prorrogado novamente. Por quê? Porque iria beneficiar milhões de pessoas, mais pessoas do que o Bolsa Família. Além dos beneficiários do Bolsa Família teriam sim, continuariam com o valor do auxílio emergencial, como também cerca de 22 milhões de pessoas também continuariam recebendo o auxílio emergencial. Mas vocês devem estar pensando, Jefferson, mas então quer dizer que acabou? Quer dizer que a PEC dos precatórios já foi aprovada? Não, pessoal, não. Ainda existe sim possibilidade da PEC dos precatórios não ser aprovada e termos ali o retorno do auxílio emergencial. Vejam essa outra matéria aí o que diz. PEC dos precatórios segue para avaliação no Senado Federal. E vocês sabem, lá no Senado Federal é mais difícil essa votação. Por quê?
Porque lá é meio que dividido, 50% é a favor do presidente Bolsonaro, os outros 50% são ali oposição. Mas esses 50% que são a favor do presidente Bolsonaro, nem todos concordam com a mesma opinião do presidente. Nem todos concordam com essa PEC dos precatórios. Até o próprio presidente Bolsonaro informou que seria muito difícil essa PEC dos precatórios passar no Senado Federal. Vejam aí o que ele disse. Pois é, o próprio presidente Bolsonaro confirmando que é muito difícil essa PEC dos precatórios passar. Então, o que nós temos na mesa? Prestem atenção. A PEC dos precatórios passou lá na Câmara dos Deputados. Os deputados não vão mais opinar sobre essa PEC dos precatórios. Agora ela vai para o Senado Federal, onde também teremos duas votações. Primeiro turno e segundo turno. A votação do primeiro turno eu acredito que deve acontecer nesta sexta-feira. E nós estaremos acompanhando aqui. Por que deve acontecer o mais rápido possível? Porque o governo federal já começa a pagar o Auxílio Brasil a partir do dia 17 de novembro, com o valor de 17,84%, tá? Se a PEC dos precatórios for aprovada lá no Senado, o Auxílio Brasil em dezembro será pago com o valor de R$ 400 em dezembro. Porém, se a PEC dos precatórios não for aprovada no Senado, se ela for negada lá no Senado, o governo federal tem que colocar em prática o plano B. E qual seria o plano B do governo federal? Prorrogar o auxílio emergencial. E ele teria que prorrogar o auxílio emergencial ainda este mês de novembro, para começar os pagamentos a partir do dia 17 para os beneficiários do Bolsa Família, e eu acredito que a partir do dia 20 para os trabalhadores informais. Então, o governo e o Congresso correm contra o tempo. Os deputados já realizaram a sua votação. Os senadores vão ainda realizar a sua votação. E se eles votarem a favor da PEC dos precatórios, teremos em dezembro o valor de R$ 400 para aquelas pessoas que farão parte do Auxílio Brasil. Se a PEC dos precatórios não passar lá no Senado Federal, aí sim o governo Bolsonaro vai pensar no plano B, quer dizer, ele já pensou no plano B, que será uma prorrogação do auxílio emergencial para todo mundo que já estava no auxílio. Isso é o que o governo federal está pensando em fazer caso a PEC dos precatórios não seja aprovada. Beleza? Agora vale salientar o seguinte, pessoal. Vejam essa matéria aqui. Rosa Weber, pois é, ela nega pedido para suspender tramitação da PEC dos precatórios. O que isso quer dizer? Vocês sabem que para os deputados federais aprovarem essa PEC dos precatórios, o governo federal liberou uma quantia de dinheiro como emendas parlamentares para esses deputados federais gastarem na sua cidade, no seu estado, para eles gastarem como quiser esse valor que ficou aproximadamente em 15 milhões de reais. Porém, não foi divulgado quem recebeu e quem não recebeu esses valores. E a ministra Rosa Weber disse o seguinte: olha, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, você tem 24 horas para me explicar o que foi que aconteceu. Por que você liberou votação de pessoas que estavam viajando? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Só que presta atenção, isso aí não tem tantos poderes de anular a votação da PEC dos precatórios. Não tem tantos poderes. Só teria poder se todos os ministros do STF entendessem que deveria essa votação num primeiro turno deveria ser extinta. Mas eu acredito que isso não irá acontecer. Por quê? Porque seria uma guerra entre os três poderes. E isso é a última coisa que os deputados, que os senadores, que os ministros do STF e que o governo federal quer. Uma briga entre os poderes. Beleza? Tranquilíssimo? Então, o que nós temos aqui para vocês? Prestem atenção. Retorno do auxílio emergencial, uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Pode acontecer? Sim, ainda pode acontecer. PEC dos precatórios, ela pode ser aprovada? Pode ser aprovada, como também pode não ser aprovada. E o valor dos R$ 400, será que vai dar certo?
pode dar certo. Tiveram ali a primeira vitória, a Câmara dos Deputados, o governo teve a primeira vitória lá na Câmara dos Deputados e também espera a segunda vitória no Senado Federal, que acontecerá ainda a votação. Por isso que eu disse para vocês, existe uma grande possibilidade do auxílio emergencial voltar a ser pago novamente, ter uma nova prorrogação, como também existe uma grande possibilidade de vocês, beneficiários do Bolsa Família, que agora fazem parte do Auxílio Brasil, receberem os R$400 já no mês de dezembro. Caso a PEC dos precatórios seja aprovada, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber R$400. Se ela não for aprovada, existe uma grande possibilidade do auxílio emergencial ser prorrogado. Então, meu querido e minha querida, este foi um vídeo explicativo para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo, certo? Logo mais teremos mais vídeos para que vocês possam ficar antenados. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!